Oi galera, vamos começar aqui a falar sobre desenvolvimento React Native, certo? Desenvolvimento mobile usando tecnologia React Native. Então, o ponto de partida, né, a gente tem aqui o site oficial da iniciativa aí do React Native, ok? E aqui a gente tem os guides, né, os guias, ok? Então aqui eu estou na seção básico, introdução, e é por onde a gente vai começar. Tá tudo em inglês, a priori eu não tenho opção aqui em português, mas aqui a gente pode usar a ferramenta do Translate aqui do o tradutor do Google, né? Eu prefiro estar em inglês por uma questão aí, às vezes a tradução não fica muito boa, não é alguém da área que traduz, né? E aí não fica muito boa. Então eu prefiro inglês mesmo, mesmo com minhas dificuldades, tá? Então recomendo, né, para vocês que estão estudando aí React Native, tentar dar uma lida aqui, mesmo com o tradutor, ok? E a gente vai já aqui mostrando os recursos, tá? Quando a gente trabalha com React Native, uma das formas de implementar é usando um editor aqui que funciona no navegador, né? É esse editor aqui que a gente pode colocar ele dentro do HTML ou clicando aqui a gente pode abrir em tela cheia. Então, snack.expo.dev, tá? Eu poderia ter entrado aqui, ok? E aí ele traria um código, seria o alô mundo do Snack, tá? Aqui eu abri, vocês viram aqui, eu abri esse exemplo. Então ele já traz o código desse exemplo, tá? E aí o Snack, ele tem essa parte superior. Aqui a gente pode editar o nome do projeto, tá? Observa que eu ainda não estou logado. Essa questão de mudar o nome aqui é só interessante quando a gente está logado. Daqui a pouco a gente mexe nisso. Aqui a gente tem os arquivos, né? Ele tem na verdade essa seção aqui de arquivos abertos. E aqui é o meu projeto como um todo. Posso criar novos arquivos, posso criar novas pastas, posso importar arquivos, né? Ou um repositório do Git, tá? Então esse código, basicamente aqui tem dois arquivos. Esse aqui é sobre dependências, ele aqui não tem nenhuma. E aqui é o meu código, né? A execução do código no React Native começa por app.js no raiz, tá? Se eu tentar colocar isso aqui dentro de uma pasta, não vai rolar, tá? Então aqui são os arquivos do projeto. Aqui é o arquivo que está aberto. Observa que ele está selecionado aqui e aqui, app.js, né? E aqui eu tenho a parte do emulador, tá? Ele está no emulador web, ok? Eu posso aqui desabilitar, ok? Desabilitei, habilitei, versão web. Eu posso inclusive dar uma destacada aqui, né, para uma telinha do navegador à parte, ok? Tem hora que o computador fica travado, ele não emula, ele fica lá como se estivesse tentando emular e nunca termina e nunca exibe, certo? Aí quando a gente destaca, às vezes acontece de funcionar, tá? Se eu fechar aqui, ele vai voltar para cá, tá? Eu tenho a possibilidade aqui, com o React a gente desenvolve Android e iOS, né? Escreve o código uma vez e consegue levar para as duas plataformas. Então aqui eu posso tap, tap to play, né? Eu vou ter um emulador aqui que vai rodar aqui mesmo, tá? Eu entro numa fila, ok? Então tá aqui, eu tô como o sétimo da fila, ou eu posso rodar no meu dispositivo. Para isso a gente vai precisar, a gente pode ir aqui no QR Code, a gente vai precisar, né, do Expo Go, tá? A gente vai lá no Play Store, né? E consegue instalar esse aplicativo. Abrir o aplicativo, a gente tem a opção aqui de escanear o QR Code e abrir o aplicativo que a gente está desenvolvendo para testar, ok? Então vamos ver aqui o que a gente tem. Ele trouxe aqui um Alô Mundo, tá? Então a execução ela começa por esse app.js, né?
Nesse app.js, necessariamente a gente vai ter que ter um export default, né? Dentro de um arquivo JavaScript. A gente só pode ter um export default, default é padrão, né? A gente pode ter quantos exports a gente queira, mas o default é só um. E no caso, ele está retornando essa função aqui. Observa que é um jeito um pouco diferente do padrão de declarar uma função, mas isso aqui é uma função. Ele está criando como se fosse uma constante, né? E essa constante recebe uma arrow function, arrow de seta, certo? Então aqui são os parâmetros da função, e aí depois dessa seta vem a implementação da função. E ela retorna o que a gente chama de JSX. A gente já vai falar melhor sobre isso em um próximo vídeo, certo? Então, entre esse abre parênteses, fecha parênteses, a gente tem o código JSX, tá? Para que as coisas funcionem no React, a gente sempre vai ter esse import aqui, import React from React. Então aqui são as definições mais básicas, dentre elas a definição do JSX. E a gente que está trabalhando aqui com React Native, né, vai ter essa biblioteca React Native, e aqui eu vou dizer quais são os componentes que eu vou usar. No caso, por hora, eu estou usando os componentes View e o Text, ok? View é o elemento mais básico, ok? View é o elemento mais básico, é um elemento onde a gente consegue colocar coisas lá dentro e organizar, ok? Então, esse componente View, nesse caso aqui, está ocupando basicamente a tela toda aqui do dispositivo, né? Eu estou emulando aqui um dispositivo, e dentro desse view eu tenho um text com esse texto aqui, try editing me, né? Tente me editar, e ainda tem uma figurinha aqui, certo? O view, a gente pode ver aqui que tem um style, a gente vai ter um outro vídeo para tratar de style, mas basicamente aqui, rapidamente falando, o flex é para que esse view ocupe a tela toda, senão ele vai ocupar só o espaço necessário aqui para o text que está dentro dele. O justify content é para ocupar todo o espaço, para centralizar aqui na vertical, e esse align item centraliza na horizontal, ok? Então, basicamente é isso que a gente tem. Se a gente editar aqui rapidamente, a gente vai ver o efeito disso no emulador, ok? Então aqui, parte introdutória. Eu super recomendo que vocês façam um login, tá? Eu vou sair aqui, não me interessa salvar. Eu não tenho conta, aqui é minha conta pessoal, vou criar aqui no outro e-mail. Então, André.almeida IFPB do BR. Deixa eu ver aqui se dá certo. A senha, eu vou deixar ele sugerir uma senha aqui, e vamos ver se a gente avança aqui. Ok, pronto. Aí agora eu tô aqui logado, né? A gente pode ver aqui que está logado, e aqui quando eu clico aqui, a gente vai ter os snacks, né? My snacks, meus snacks. Os snacks, ele chama nessa ferramenta, seriam os seus projetos. Por hora não tenho nenhum. Se eu de repente aqui, vamos ver se eu consigo salvar esse aqui. Então tô logado, vou tentar dar um save aqui. Eu acho que agora eu tô com o Hello World. Pronto. Aí ele agora já gravou, eu consigo aqui excluir ou abrir o projeto, ok? Pronto. Então a gente já sabe aí como criar a conta e como procurar pelos projetos anteriores, ok? E começa a entender a estrutura básica do programa. A gente ainda tem, quando a gente trata aqui do React, né? A gente tem duas formas de implementar as coisas. A gente tem componentes funcionais, o function components, e tem os componentes de classe, ok? Então esse que eu mostrei primeiro, certo? É o componente funcional, né? Vamos dar uma olhada aqui.
Então olha só, import React, o text e o view, o export default para essa função, né, que é arrow function. Eu tenho view, flex zoom, justify content center, align item center e um text, né? Então ele só mudou aqui o texto, basicamente, né? E antes também estava em uma linha só o estilo, ele agora colocou em 3, certo? Mas em essência a gente tem o mesmo código, ok? Então esse é o componente funcional. E o componente de classe, certo? A gente tem aqui, acho que é a implementação da mesma coisa usando componente de classe, é isso mesmo, tá? Então o que é que muda? Então a gente importou aqui component, observa que aqui é o export default do React, é o React, e ele tem outros exports, e aí a gente usou esta chave aqui, tá? Se a gente quisesse, a gente poderia não fazer esse import e aqui colocar react.component, que dá certo também. O que muda aqui é que a gente agora tem a definição de uma classe em vez de uma função. Eu tenho uma classe, né, que eu dei o nome, como daria o nome da função, né, extends react component, e agora essa classe precisa necessariamente ter um método render implementado, certo? Observa que o render aqui está sem parâmetros, está vazio, e a gente tem nesse render um return basicamente com aquele conteúdo, certo? Então o render vai retornar a mesma coisa que essa função aqui retorna, ok? Vai retornar um JSX com o conteúdo que interessa a gente, ok? Então tem essas duas formas de implementar, ok? E a gente vai dar uma olhada nas duas, como é que funciona. Aqui ele está falando a introdução dos guides, né, dos guias, que ele pode ter notas para os desenvolvedores, e aí essas notas se subdividirem aqui. Por exemplo, aqui nesse exemplo ele tem Android, iOS e Web. Então seriam anotações específicas para cada uma das plataformas, ok? Bom, pronto, nessa introdução vamos acabar por aqui, e no próximo vídeo a gente fala sobre componentes.